Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Hoje, dia 4 de novembro, uma quinta-feira, e chegando informação para você em primeira mão, exclusivo. A notícia é: a Câmara aprova a PEC dos precatórios, que abre espaço para pagar o Auxílio Brasil de R$400. Durante toda a noite de ontem, entrou pela madrugada e agora há pouco, cerca de 3h50 da manhã, saiu o resultado. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje, em primeiro turno, por 312 votos a 144, o texto base da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição dos precatórios. Agora, a proposta que já havia passado por comissão especial, que abre espaço fiscal de mais de 91 bilhões de reais para o governo em 2022, o que viabiliza o lançamento do Auxílio Brasil de R$400. A PEC precisa passar ainda por um segundo turno de votação na Câmara antes de ir para o Senado. A partir de agora você vai entender o que significa isso. Tivemos uma votação ontem, durante a noite para o início da madrugada, que foi para poder dar a entrada a esse processo. E nesse caso teve 307 votos. Se poderia colocar o texto em base. Houve a vitória de 307 votos. E depois começou as críticas, os elogios, quem era contra. Cada deputado, cada líder teve oportunidade para tentar justificar o voto de sua maioria. E aí teve muita palavra, mas muitos deputados, muita palavra, muita crítica, também rolou muito elogio ao projeto, enfim. Mas o resultado é 312 a 144. Agora teremos mais, pelo menos, 4 embates. Esse foi o primeiro embate, a primeira luta. A luta deu 312 a 144 votos. Teremos agora uma segunda votação. Estava prevista para ter a segunda votação ainda, depois dessa primeira, mas como na calada da madrugada não estava, muitos deputados cansados, não dava mais, então marcaram para uma nova data. Depois teremos essa votação. Passando, vai para o Senado. O presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, já falou que vai dar total prioridade para acelerar, e aí terá a terceira e a quarta reunião, debate de votação. Depois que passar essas 4, aí vai para o presidente Bolsonaro, que é a quinta. Essa deve ser a mais fácil, porque o presidente espera, lógico, sancionar. E aí vem a questão também do Vale Gás, de 50%. O presidente deve sancionar junto com isso aí, com essa votação, quando passar na Câmara e no Senado, ou deve assinar esse gás, que é o gás dos brasileiros, 50%, com as regras para ser anunciado no Diário Oficial. Acompanhe esse vídeo que a gente vai trazer detalhes, tá bom? Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejo um dia abençoado por Deus, dê tudo certo para você, tá? Olha, passei a noite toda acompanhando, entrou pela madrugada, dormi pouco para acompanhar os detalhes e tenho muitas informações, muitos detalhes para você, porque é algo que interessa aí a muita gente, no mínimo 17 milhões de pessoas, e lógico que a gente teria que acompanhar, tá? Então, primeiro vamos ouvir logo o momento em que saiu o resultado da votação, tá? Então acompanha aí, só para você entender, depois de muitos debates, muita conversa, o resultado do anúncio que o deputado presidente, o Arthur Lira, deu ao vivo. Foi nesse momento aí. Acompanha aí. Eu queria comunicar ao plenário que, independente do resultado da votação, lógico, nós não continuaremos na noite de hoje. Se a PEC for aprovada, sobrarão os destaques e o segundo turno, que nós faremos amanhã ou terça-feira. Não será agora que nós vamos decidir. Mas hoje, né? Hoje. Se a PEC não for aprovada, nós temos o texto original do relator, que poderá ser apreciado também ou amanhã ou terça-feira. Então, com essas observações, o resultado agora. Está encerrada a votação. O resultado agora. Atenção, todo mundo acompanhando o painel para sair o resultado. Conferindo agora. Olha aí. Posso abrir, Capi? Atenção, para abrir o painel, onde está o resultado. E agora, o resultado ficou assim.
Agora. Vaias e aplausos. Atenção. Aperta aí, Arthur. Aperta aí, Arthur. Atenção. É muito voto. É muito voto sim. Atenção, expectativa. Aí, saiu. 312 do PDT. Boa. Como você viu aí, né? Aí foi. Queria agradecer a presença de todos, o comportamento que tiveram. Vitória suada, hein? Deputada Carmen Zanotto. Só os votos de fora. Me permite, só antes de terminar a sessão, fazer um apelo a Vossa Excelência. Nós temos 2 projetos de lei que nós precisamos deliberar aqui no plenário, presidente. O projeto... Pois é, como você viu aí, né? E aí muita coisa rolou. Então, esse foi o momento, tá, gente? Foi o momento em que saiu o resultado e a gente agora vai passar aqui para você só conferir o resultado. Ficou desse jeito aí. Ó, preste atenção. O resultado ficou assim. O resultado foram 312 votos, 312 deputados votaram a favor e 144 votos não votaram contra. O total deu 456 votos, tá? Ou seja, o quórum também foram 456. Se eu puxar aqui um pouquinho o nome dos deputados que votaram, tem aqui o nome dos deputados, foram vários, tá? Foram vários, mas aí a questão nessa situação, o que chama atenção é justamente a questão desses votos, tá? Então, aí foi o resultado. Ô, Alex, agora, como fica? Bora lá, agora vamos entender tudo o que significa. Já vai sair aumento de 400 nesse mês de novembro, ou ainda... Não, calma, gente, pode explicar logo o detalhe. Acompanha todo esse vídeo, tá? É o seguinte, o plenário da Câmara dos Deputados, portanto, aprovou na madrugada de hoje, quinta-feira, dia 4 de novembro, em primeiro turno, por 312 votos a 144, o texto base da PEC da proposta de emenda à Constituição dos precatórios. A proposta, que já havia passado por comissão especial, abre espaço fiscal de 91,6 bilhões de reais para o governo, o que viabiliza o lançamento do Auxílio Brasil de R$ 400. A PEC agora precisa passar ainda por um segundo turno de votação na Câmara antes de ir para o Senado, ou seja, outro embate, outra luta. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, passou a tarde de quarta-feira, né, ontem e o início da noite, em busca de apoio para a proposta. E, pelo menos, a gente viu o resultado, conseguiu a aprovação com muito desgaste, inclusive muita gente vem falando que há um desgaste grande entre ele e o próprio presidente Bolsonaro, que foi muita pressão para que conseguisse aprovar, mas está o resultado. Primeiro turno foi aprovado, tá? Precisava de 308 votos no mínimo, teve 312. E aí ele teve a tarde, a noite, para poder reunir-se e fazer troca de parcerias, favores, emendas, liberação de emendas, enfim. E aí ele fez tudo isso para elevar o quórum à mesa diretora da Câmara, né? E aí editou um ato para permitir o voto remoto, inclusive de parlamentares em missão autorizada pela Casa. Recebeu muita crítica porque ele queria a todos votassem de forma presencial, só que aí não era possível todo mundo chegar. Muita gente, inclusive, chegou depois de 8 horas da noite, estava deputado chegando ontem, 8 horas da noite. E muitos não poderiam chegar a tempo, e aí ele autorizou isso, o voto remoto, ou seja, de casa mesmo o deputado poderia votar. Bem, a cifra de 91,6 bilhões de reais foi divulgada pelo Tesouro Nacional na última sexta-feira, dia 29 de outubro, com base nas mudanças trazidas pela PEC, relatada, né, na Câmara pelo deputado federal Hugo Mota, da Paraíba. Esse espaço para mais gastos será usado, entre outras coisas, para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400, o programa social que vai substituir o Bolsa Família e que os pagamentos já vão começar agora dia 17 de novembro. Até o fim do ano 2022, até dezembro, o presidente Bolsonaro vai tentar a reeleição justamente agora no mês de outubro, próximo ano. E aí seria um dos carros-chefes. Se ele tivesse perdido logo nesse primeiro turno essa questão dessa votação, ia refletir na sua campanha. Passou na primeira Câmara, na primeira votação, agora vamos ter a segunda. Sobre a questão de mudanças, o texto aprovado na Câmara traz 2 mudanças principais em primeiro lugar. Permite o adiamento de pagamento de parte dos precatórios devidos pela União. Pelos cálculos do Tesouro, isso gerará uma folga de 44,6 bilhões de reais
Precatórios, eu lembro que são títulos que representam dívidas que o governo federal tem com pessoas físicas e empresas provenientes de decisões judiciais definitivas. Quando a decisão judicial é definida ou definitiva, o precatório é emitido e passa a fazer parte da programação de pagamentos do governo federal. E era aí o problema, porque o governo estava contando com essa liberação para pagar esses pagamentos. Bem, o defensor de mudanças nas regras para pagamento de precatórios, o ministro da Economia Paulo Guedes, acompanhou tudo. Ele vinha qualificando como um meteoro sobre a economia a necessidade de ter que pagar, depois de uma pandemia dura, 89 bilhões de reais em precatórios agora em 2022. É aquela coisa, você quer pagar, mas está enfrentando uma economia caótica, onde muita gente está desempregada e ainda pagar um valor nesse montante, podendo dividir. Esse era o interesse do governo, era dividir e usar uma parte para poder pagar os programas sociais, no caso o Auxílio Brasil, de R$ 400. Conforme o Ministério, não há espaço no orçamento. Em comparação, o orçamento de 2021 prevê a quitação de 54,7 bilhões de reais em precatórios. Em segundo lugar, a PEC dos precatórios traz uma nova dinâmica para o teto de gastos, a regra fiscal constitucional que limita a despesa pública ao orçamento do ano anterior corrigido pela inflação. Eu lembro que o texto prevê que o limite seja determinado não mais pela inflação acumulada em 12 meses até junho do ano anterior, mas pela taxa apurada 12 meses, nos últimos 12 meses, pelo menos até dezembro do ano anterior. Com essa mudança técnica, haverá uma folga de 47 bilhões de reais no próximo ano pelos cálculos do Tesouro Nacional. Bem, sobre as vinculações de espaço para gastos, depois que for aprovado agora o auxílio, a PEC dos precatórios durante essa madrugada, considerando o espaço total de 91,6 bilhões de reais calculado pelo Tesouro, isso quer dizer que 50 bilhões iriam para o pagamento do Auxílio Brasil, o programa que substituirá o Bolsa Família. O programa já conta com 34 bilhões de reais. Nesse caso, outros 24 bilhões de reais seriam gastos com a recomposição inflacionária no salário mínimo e também dos benefícios previdenciários. Nesse momento, a questão é, todo mundo vai ganhar. O pessoal do Auxílio Brasil, se for aprovado agora no segundo turno, o pessoal que está esperando receber até 60 salários mínimos, que dá em torno de 66 mil reais, até 60 salários mínimos, todos vão receber. Ou seja, a PEC, os precatórios. Quem precisa receber mais do que isso, como empresas, enfim, aí será entrar naquele processo de divisão de valores dos precatórios, tá? Então o governo vai pagar quem deve pelos precatórios até 60 salários mínimos, que hoje dá em torno de 66 mil reais, e a partir desse valor acima será dividido em 30%, 30% e 40%, 2022, 2023 e 2024. Então não existe calote nesse caso, há uma divisão. Conforme o Tesouro, a PEC mantém as vinculações de alguns grupos de despesas ao teto de gastos, o que faz com que parte do espaço seja parcialmente consumido. Deste modo, haverá um aumento de 3,9 bilhões de reais para a área de saúde, de 1,3 bilhões, de 1,8 bilhão de reais para a área da educação e de 300 milhões para emendas individuais. Ao se eliminar as vinculações, os custos com o Auxílio Brasil e a recomposição inflacionária, há uma sobra de 10 bilhões de reais sem destinação ainda. Lembro que os parlamentares da oposição afirmam que parte dos recursos pode acabar nas chamadas emendas de relator, em que o relator do orçamento é quem define onde os recursos serão aplicados. No caso, isso aí seria uma preocupação da oposição, por isso que vinham faltando contra, ou seja, como se fosse usar esse valor para ajudar o relator liberar emendas, dando prioridade àqueles que apoiaram a aprovação da PEC. Isso significa o quê? Que ajudaria nas suas campanhas, tá? Tanto para deputados, quanto para prefeitos, para governadores, enfim. É aquela coisa, chega o político, pronto, quem foi que liberou essa verba aqui para saneamento básico? Quem foi que liberou essa verba aqui para ajudar a fazer esse calçamento, essa praça, investimento federal? Quem foi? Foi o deputado fulano, foi o senador fulano. Então, é esse o raciocínio. Alex, e como fica a questão da prorrogação do auxílio emergencial? Esse é o plano B. A aprovação da PEC dos precatórios no Congresso, se ocorrer, ou seja, ainda teremos a segunda votação,
significa uma solução para bancar o benefício social, o Auxílio Brasil, até o fim do próximo ano, até dezembro. Daí, o seu caráter é transitório. Nos bastidores, eu lembro que o governo trabalhava com um plano B caso a proposta não caminhe no Senado. Uma alternativa seria abrir créditos extraordinários no orçamento para bancar a extensão do auxílio emergencial ou parte do Auxílio Brasil até dezembro do próximo ano. O Tesouro Nacional, no entanto, é contrário à abertura de créditos extraordinários, porque para isso seria necessário publicar um novo decreto de calamidade pública. A visão do Tesouro é de que um novo decreto de calamidade não se justificaria porque não atenderia aos critérios de imprevisibilidade e urgência fundamentais para justificar a medida. O Alex quer dizer o seguinte, que foi aprovada a PEC, primeiro turno, 312 votos a favor, 144 votos contra, ou seja, o governo precisava de 308 votos, então aprovou no primeiro turno. Agora teremos o segundo turno, que pode acontecer hoje à noite, tá? Hoje à tarde para a noite. Caso não tenha espaço, ficaria para a próxima semana. Nesse momento, vários analistas dizem que deve votar hoje, porque o governo tem pressa em querer liberar isso, aprovar. Então a gente vai acompanhar, porque vai ter mais um capítulo dessa novela, que é aprovar a PEC dos precatórios. Alex, quer dizer que dia 17 de novembro vai ter os 400 agora? Ainda não. Ainda não. Hoje é dia 4, dia 17 de novembro está próximo. O pagamento ainda que vai acontecer para o dia 17 de novembro vai ser aquele valor que você recebeu do Bolsa Família antigo, R$ 41,89, R$ 130, enfim. E você vai ter um reajuste de 17,84% em cima, quase 20%. Né? Então, você que ganha 41 tem um reajuste de 17,84, que vai ficar em torno de R$ 48,00, 49, tá? R$ 89,00 quem ganha, mais 17,84 de reajuste, vai ter aí um aumento para em torno de R$ 100, R$ 103,00, e por aí vai, 17,84% em cima do seu valor antigo do Bolsa Família. Nesse momento, ainda nesse momento, vão entrar só o pessoal do Bolsa Família, ou seja, 14,7 para esse mês de novembro. Vai depender da votação desse segundo turno, vai depender da votação, caso passe na Câmara, vai para o Senado avaliar, ou seja, é necessário mais alguns dias para a gente ver. Pelo andar da carruagem, como o governo tem muita pressa em aprovar isso, o que é que pode acontecer? O que for pago agora em novembro aos beneficiários do Auxílio Brasil, caso não saia com os R$ 400,00, a diferença será paga no mês de dezembro. Então, o que faltar, se você receber, por exemplo, R$ 200,00 agora de Auxílio Brasil, se faltar 200, então esse valor ficará para dezembro. Então, em dezembro você vai receber os seus 400, mais o que faltar, nesse caso, do exemplo, 200. 400 com 200, 600. Olha, que é a questão do gás. Pois é, há uma expectativa que o presidente assine, sancione a lei do gás dos brasileiros que dá valor a 50%. Vai pagar você durante 5 anos, um mês sim, um mês não, ao pessoal do BPC e o pessoal do Auxílio Brasil. Nesse caso, há uma expectativa que o presidente sancione já ou aguarde a aprovação dessa PEC. Dando tudo certo, então ele assina tudo de uma vez. Então vamos aguardar como vai ficar essa situação do gás dos brasileiros, que dá direito a 50%. Eu lembro, se o presidente assinar, e se der tudo certo essa votação dessa PEC, então ficará assim. Você vai receber o mês, por exemplo, dezembro, você vai receber os R$ 400,00, mais R$ 50,00, que equivale a metade do valor médio do gás de cozinha, 450, e mais a diferença que faltou nesse mês de novembro. Se faltar 200, então vai ficar 400 com 200, 600, mais o gás 50, então dá 650. Isso em dezembro. Quando for em janeiro, volta a receber os 400 sem gás, tá? Sem gás. Quando for em fevereiro, aí você volta a receber os 400, no mínimo, mais os 50 do gás, que vai dar 450, e assim vai ficar, um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não. É todo mundo que vai ter direito do gás, do Auxílio Brasil. A gente torce, a gente espera que todo mundo tenha direito. Ao pessoal do BPC, benefício de prestação continuada para idosos com mais de 65 anos, para deficientes que estejam recebendo BPC, esses terão direito. Mulheres vítimas e violência doméstica também terão direito, tá? É uma categoria que vai ter direito. E a gente espera que todos do Auxílio Brasil tenham direito. Porém, que aí é uma dúvida que a gente vai ter que aguardar. Quando o presidente assinar, aí vai sair as regras. Se todos vão ter direito ou apenas uma categoria de pobreza e extrema pobreza.
Alex, então nesse caso eu devo fazer o quê? Aguardar? Deve aguardar. E também eu sempre digo, há uma campanha que a gente está levantando e você pode fazer a sua parte. Qual é a campanha? Se você quer receber esse gás, você coloca aqui a hashtag Quero Meu Gás dos Brasileiros. Hashtag Quero Meu Gás dos Brasileiros. Se você é a favor dos R$400 agora, quero meus 400 agora em novembro. Quero meu gás, meus 400 agora em novembro. Quero meus 400 agora em novembro. Alex, eu sou da prorrogação, eu queria a prorrogação. Faça a sua parte também. Hashtag Quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. É aguardar agora, tá? Aguardar, a gente vai trazer mais detalhes já no próximo vídeo. Pode ter essa reunião hoje ainda, para o segundo turno, tá? Não esquece de dar o joinha, de dar o like, é importante, faz isso, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Rolou a madrugada, acompanhei durante a noite toda, a madrugada, e finalmente saiu esse resultado. Tá bom, pessoal? Não esquece, estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Um dia abençoado, que dê tudo certo para você, para toda a família. Se pintou alguma dúvida, é só voltar esse vídeo aí, tá? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.